E aí pessoal, tudo bem? Ah, Como a gente viu no exemplo das nossas funções, da nossa função de sino, né? Assim como a função de sino, muitas funções não têm antiderivadas fáceis de descrever. Okay? Então, muitas integrais elas devem ser aproximadamente calculadas por um computador ou uma calculadora. Esses cálculos também assumem a forma de média ponderada, tá? Que é mais simples, né? E existem muitas técnicas diferentes para a gente calcular estimativas numéricas de integrais definidas. A gente vai ver três técnicas hoje. A primeira técnica é a soma de rima, tá? Por somas de rima. As somas de rima são uma maneira muito ineficiente, tá? De estimar a área sob uma curva contínua. Justamente lembrando que a soma de rima aproxima por pequenos retângulos, né? Às vezes o retângulo passa, às vezes o retângulo está abaixo. Esse vai ser o primeiro que a gente vai ver. A segunda é chamada de regra trapezoidal, que ela é muito mais razoável do que as somas de rima, mas ainda assim ela é péssima. Tá? E por último, a regra de Simpson, que é um pouco mais complicada, mas ela é mais inteligente e muito boa. Ok? Então tudo depende do grau de precisão que a gente quer, né? Quando a gente estiver tratando a nossa a no- quando a gente estiver tratando a nossa aproximação, tá bom? Então vamos começar pela mais fácil, mais pior também, que é a nossa soma de rima, tá bom? Como a gente já viu no início dessa unidade, as somas de rima ela aproximam as áreas entre o eixo x e uma curva no intervalo AB por uma soma de áreas em retângulos, né? Esse aqui é o nosso primeiro tópico, somas de rima. Somas de rima. Ok? Então é isso que ele faz. Quando a gente estiver tratando de soma de rima, né, a gente vai ter uma curva. A gente vai ter uma curva. E dentro do intervalo AB, o que ela faz é dividir essa curva em vários retângulos, né? Opa. Em vários retângulos. Vamos considerar que isso aqui é retângulo por definição, porque é difícil de fazer retângulo aqui nessa mesa digitalizadora. Mas é basicamente essa a ideia da soma de rima, né? Ela aproxima a área dessas coisas por áreas de retângulo. Tá? Reticência. Pode ser que esses retângulos continuem. Ok? Então, cada retângulo ele vai ter uma largura, né? xi menos a xi menos 1. Tá? Esse aqui é o nosso xi, o nosso iésimo triângulo. Essa coordenada aqui. E essa coordenada é a xi menos 1. Tá? Então, a largura disso aqui é xi menos 1, que a gente define como ΔX. Tá bom? Então, existem N retângulos, cujo lado tem coordenada... cada lado, né, do nosso retângulo tem coordenada A, né? A, os lados do retângulo vai ter coordenada A, que vai ser o nosso x0, e esse x0 vai ser menor que x1, menor que x2, e assim vai indo, né? Até o nosso enésimo retângulo, que vai ter coordenada B, né?
E a altura desses retângulos são y0, né? Que é a minha f de x0, y1, essa é a altura do primeiro retângulo, y1 igual a f de x1, e assim vai indo também até o enésimo menos 1, que é a f de x de n, enésimo menos 1. Por que é enésimo menos 1? Porque a altura que eu estou tomando aqui como referência é a altura do lado da esquerda. Então essa aqui é a altura desse triângulo, do retângulo, essa aqui é a altura desse retângulo, essa aqui é a altura desse retângulo, essa aqui é a altura desse. Quando chegar no último, a gente vai olhar o lado esquerdo, né, a coordenada n-1, e a n a gente não usa, né, que é a da direita, né. Essa é a ideia, se a borda da esquerda do retângulo for exatamente tão alta quanto o gráfico, né. Então essa a nossa ideia. Tá? O nosso objetivo é calcular a média, né? Ou adicionar esses valores de y para conseguir uma aproximação para a nossa integral de a até b da nossa f. Tá? A questão é que a gente precisa lembrar que essa integral a gente não consegue resolver analiticamente. Essa é o nosso problema. Então, a fórmula de rima, né? Da soma de rima pelo lado esquerdo, usando o lado esquerdo como referência para o triângulo, o que a soma de rima vai dizer? A soma de rima vai dizer que essa integral ela pode ser aproximada. Então, eu vou apagar isso aqui, colocar um aproximadamente. Ela pode ser aproximada pelos nossos y0, y1, tananã, até o yn-1, vezes a base do retângulo. Tá? Se a gente olhar pela esquerda, pela direita, né? Essa aqui é a nossa rima pela esquerda. Se a gente fizer rima pela direita, a gente vai ver que começa em y1 e vai até o y, até o yn, tá? Isso vezes ΔX. Bom, claramente isso é uma aproximação, mas não é uma aproximação muito boa, justamente porque haverão momentos em que o nosso retângulo vai ficar faltando, né? Vai ficar faltando área e haverão outros momentos em que o nosso retângulo vai estar somando áreas que não existem, né? Então, a gente vai partir para um segundo método de integração numérica, que é a nossa regra trapezoidal. Ok? Então, o nosso segundo é a regra trapezoidal. Tá bom? O que a regra da trapezoidal diz? Que a área da curva que a gente quer vai ser aproximadamente ΔX vezes y0 sobre 2 mais y1 mais y2 mais tananã até mais yn-1 mais yn sobre 2. Bom, agora vamos chegar por quê? Vamos tentar entender por que essa regra diz isso, tá? Lembrando que essa regra é um pouquinho melhor, né, que a nossa soma de rima, vai dar um valor mais exato, mas ainda assim é um valor ruim, tá?
Então a regra trapezoidal, o que ela faz é ela dividir a área sobre o gráfico em trapézios, né? Usando segmentos de linhas secantes em vez de retângulos, usando segmentos horizontais. Ou seja, se a gente tiver uma função, né, e eu quero olhar um ponto, vai lá, a minha função tem esse comportamento, em algum lugar ela vai ter esse comportamento assim. E aí eu pego um ponto y3, aqui um y4. Eu vou, usando esses pontos, eu vou fazer um trapézio, vou ligar esses dois pontos. E aí a gente tem esse trapézio aqui, né? Vamos considerar que isso aqui é um trapézio de novo, por definição, tá? E veja que aqui a gente perde menos coisa, a gente ainda perde área, ainda ganha área, mas a variação é menor, né? Essas linhas diagonais elas vão se aproximando muito mais da curva, né, do que os topos dos retângulos usados na soma de rima. Porque se a gente tivesse um retângulo, a gente estivesse olhando para a soma de rima e fechasse aqui na linha assim, a gente estaria perdendo toda essa parte aqui, né, que não existe. Ou se a gente estivesse olhando a soma de rima pela direita, a gente estaria somando essa parte que não existe. Então aqui tá bom, a gente ainda está perdendo e somando coisas que não são realmente parte da função, mas aqui o nosso desvio do valor real é muito menor, tá? Então a gente precisa lembrar que a área de um trapezoide, né, é a área da base vezes a sua altura média, né? Quando a gente está aplicando a regra do trapezoide, a base do trapezoide vai ser sempre a altura Δx, igual à ideia da soma de rima. E os lados, né, as alturas do trapezoide vai ser a média, né, das duas alturas dos dois pontos. Então, no final da história, né, para o iésimo trapezoide, a área dele vai ser Δx vezes y de i menos 1 mais yi sobre 2. Essa é a área do iésimo trapezoide. Tá? Então, se a gente for somar a área de todos os trapezoides, a gente vai somar a área total. Eu não entendi o que aconteceu agora, mas se a gente for somar a área total, aqui, área total, o que a gente vai ter? Vai ser o Δx, né? O Δx vai ser a base para todo mundo. Δx. E isso vai estar somando quem? Isso vai estar somando y0 mais y1 sobre 2. Né? Vai estar multiplicando isso, que é o nosso primeiro trapezoide. Tá? Mais o nosso segundo, que é y1 mais y2 sobre 2. Isso mais o terceiro trapezoide, y2 mais y3 sobre 2, mais tananã, até o iésimo trapezoide, que é o yn menos 1, menos yi sobre 2. Opa, mais, né? Então essa é a área de todos os trapezoides somados. Bom? Isso aqui, consequentemente, né, como a gente vai ter repetição, isso aqui obrigatoriamente é igual a isso aqui, tá? Porque aqui o y1 sobre 2 está sendo somado duas vezes, o y2 sobre 2 somado duas vezes, e só vamos ter as pontas, né? As duas pontas dos dois, dividido por 2. Então note que a regra trapezoidal é a média da soma de rima pela esquerda e a soma de rima pela direita.
ela é mais simétrica, né? Um tratamento mais simétrico dos pontos A e B do que a soma de rima faz, né? Ela parece boa, né? De fato, e é muito melhor que a soma de rima. Mas de qualquer forma, ela não é tão eficiente. Ela vai dar um valor mais próximo do valor real, tá? Mas ainda assim, ela não é a melhor das nossas opções. Então, agora a gente vai para a nossa terceira técnica de integração numérica, que é a regra de Simpson. Então a gente deve... Eu não sei por que está acontecendo isso. Pronto. E a nossa terceira é a regra de Simpson. Tá? E o que ela diz? Essa abordagem geralmente produz resultados muito mais precisos do que a regra trapezoidal. E consequentemente de rima também. Novamente, a gente vai dividir a área sobre a curva em n partes iguais, tá? Mas para essa regra, n deve ser um número par, obrigatoriamente. Porque a gente vai estimar, a gente vai acabar estimando as áreas das regiões de largura 2 vezes ΔX, tá? Então, um exemplo, sei lá, eu não entendo por que ela está fazendo isso. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou fechar e abrir a lousa de novo. Quem sabe assim funciona. Vamos ver. Acho que agora vai. Agora vai. Tá. Então, beleza. Aqui a gente está na regra de Simpson. E eu tenho lá uma curva. Vou maior aqui. Eu tenho uma curva. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa curva necessariamente em um número par. Vamos lá. Vou dividir em 4, tá bom? Aqui a gente divide em 2. E aqui a gente divide mais 1, 2. Opa. Aqui. Pode ser? Então, 1, 2, 3, 4. É isso aí. Então, é essa a ideia. Primeiramente, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez desde o começo, né? Dividir em N partes, só que a observação é que esse N é par. Certo? Então, ao calcular a soma de rima, né, aproximando a altura do gráfico por uma função constante, né, a gente acaba perdendo um pouco de precisão. Usando a regra trapezoidal, a gente usa uma aproximação linear do gráfico. Com a regra de Simpson associada, associamos a nossa aproximação quadrática, né? Ou seja, a gente aproxima em parábolas. E assim, como a gente viu nas aulas sobre a aproximação quadrática ela é mais precisa, né, do que a aproximação linear. Então, ao invés da gente ter linhas retas ou inclinadas no gráfico, né, linhas retas no caso da nossa série de rima, né, e inclinadas no caso da regra trapezoidal, que é uma aproximação linear, a gente vai ter parábolas, né, que aí a gente vai ter aproximação quadrática. Quando o ΔX é pequeno, isso se aproxima muito da curva e a gente obtém uma fantástica aproximação numérica da integral definida. Tá? Basicamente, a gente vai ter, se a gente tiver lá, sei lá, a gente tem um pedaço aqui, né? A gente vai tem esse pedaço aqui, tá? Esse pedaço aqui. Aí eu tô olhando para ele. Eu tenho... Vou pegar uma outra curva, vai.
tem aqui esse pedaço aqui que eu dei um super zoom. E aqui é o nosso y0, tá? Opa, aqui é o nosso y0. Aqui é o nosso x0, consequentemente. Aqui é o nosso x1. Aqui é o nosso x2. Aqui é o y1. Aqui é o y2. Ok. Então, isso aqui vai ter comprimento ΔX. Aqui também vai ter comprimento ΔX. Tá? E a gente vê que, tá, a gente consegue ver que parece bastante com uma parábola, né? Essa coisa. A derivação da fórmula, né, da regra de Simpson, a gente vai ver como, vai ter que deixar como um exercício, tá? Mas quem quiser se sinta à vontade para fazer, talvez ajude a gente entender por que veio disso. Não é tão simples, mas com as ferramentas que a gente tem a gente consegue chegar. Mas a área, né, da região é essencialmente a base vezes alguma altura média, tá, do gráfico. E aí, né, a fórmula geral vai ser área é igual a base, né, vezes a altura média. E isso vai ser a base, que é 2 vezes ΔX. Essa é a nossa base, tá? Que é a base. E a altura média vai ser y0 mais 4y1 mais y2 sobre 6. Essa aqui é a altura média. Altura média. Tá? Isso enfatiza que o ponto médio ele tem maior peso, né? Isso é uma média ponderada com maior peso para o ponto médio, peso 4, né? Que é consistente com a equação da aproximação parabólica. Né? A regra de Simpson dá, portanto, que se a gente tiver que estimar a área embaixo de uma curva inteira, né? Então se a gente tiver que calcular a área embaixo de toda a curva, porque isso aqui é a área só embaixo de um setor, né? Então a nossa área, tá? Ela vai ser 2 vezes ΔX, né? Que a base é sempre a mesma, né? Isso vezes 1/6, porque sempre vai ser 1/6 o fator de correção aqui, de normalização da nossa média ponderada. E aí a gente vai ter uma expressão que vai ser a primeira, né, y0 mais 4y1 mais y2, tá? Aí a segunda, que vai ser y2 mais 4y3 mais y4. E assim vai indo, né, até chegar no enésimo, né? Esse é o final da história. Então a gente pode combinar termos aqui, né, explorando o seguinte padrão de coeficiente. Nosso padrão de coeficiente vai ser assim. Primeiro coeficiente, o y0, 1. Segundo coeficiente, y1, 4. Terceiro coeficiente, y2, 1. Próximo. Na próxima situação, a gente não vai ter y1 de novo. Então, a gente só vai ter y2. De novo, 1, y3, y4. Próximo, y1,
Não, y4, y5, y6. Próximo. E assim vai indo, né? Vai indo desse jeito. Então, no final da história, né? No final da nossa história, a gente vai ter um padrão que vai ser 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, até o 1. Ok? Então, para a gente conseguir uma aproximação razoável usando a nossa fórmula da nossa integral definida, da nossa f, essa aproximação vai seguir a ideia da aproximação usando a regra de simples. Isso vai dar Δx sobre 3 vezes y0 mais 4y1 mais 2y2 mais 4y3 mais 2y4 mais tananá mais 2yn menos 2 mais 4yn menos 1 mais uma vez yn. Esse é o final da história. Tá? Essa é um dos nossos exemplos, é sim o mais complicado, justamente porque é uma aproximação quadrática, né? A aproximação quadrática necessariamente envolve mais conta, mas é a nossa melhor aproximação dentre as que a gente tratou aqui. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.